pessoal, muito boa noite. Estou gravando esse vídeo às 23 horas, então uma boa noite para todos. Espero que todos estejam bem. Bom, qual que vai ser o intuito desse vídeo aqui basicamente? Eu tenho bastante interesse e gosto de gravar vídeos referentes a conhecimentos que eu estou obtendo, conhecimentos que eu já tenho, enfim, fazer realmente um compartilhamento de conhecimento, porque eu acho isso importante. Assim como eu entro na internet, entro no YouTube e busco vídeos para aprender algo novo, eu gosto de compartilhar algo que eu sei também e aí fazer essa devolução. Acredito que assim a gente sempre consegue manter esse espírito de compartilhamento, certo? Bom, então nesse vídeo eu basicamente vou explicar para vocês que estão querendo começar a aprender a Ionic, estão querendo começar a desenvolver aplicativos, desenvolver para mobile. Eu vou fazer uma breve introdução à instalação do Ionic, ao primeiro software, ao primeiro app com Ionic para vocês trabalharem. Então eu vou fazer a parte da instalação. No meu caso o Ionic já está instalado para mim, mas eu vou executar os comandos novamente para vocês verem como que funciona esses comandos de instalação do Ionic. E vou ensinar como criar um primeiro Hello World, aí um exemplo do Ionic, certo? Então, basicamente, a primeira coisa que vocês precisam saber para utilizar, para fazer desenvolvimento para Ionic, é o Ionic Framework aqui, o site, a documentação oficial do Ionic, certo? O Ionic hoje está na sua versão 3, praticamente lançando a versão 4 aí nos próximos dias, até acredito que já está na versão beta, certo? Então aqui na aba Framework, entrando nela, tem esse Get Started e esse Explore the Docs. A gente vai entrar primeiro nesse Get Started, e aí ele mostra aqui o passo a passo da instalação e o passo a passo para começar um primeiro aplicativo, e aí depois, claro, aprofundar os conhecimentos para desenvolver algo mais real, para desenvolver algo de verdade, certo? Mas para começar então, o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente precisa ter o Node.js instalado. Quem não tiver o Node.js instalado, precisa entrar aqui, vamos entrar através do Google, Node.js, é o primeiro link que aparece. E aí no meu caso eu estou usando o Linux, então já me apareceu aqui que o Long Time Support, né, a versão que tá com suporte a longo prazo, a versão que eles recomendam utilizar é a versão 8.11.1. Porém, as últimas atualizações e as últimas features, ou seja, as últimas novidades, estão nessa versão 9.11.1, que é a versão atual do Node.js. Porém, eu aconselho sempre a utilizar o Long Time Support, porque se você tiver algum problema, já vai ter alguém que provavelmente teve esse mesmo problema, você vai conseguir buscar ajuda mais facilmente. Então, por esses motivos que eu indico usar essa versão, certo? E aí você pode fazer o seguinte, você pode baixar por aqui, né, baixar, extrair, fazer a instalação manual, ou você pode simplesmente vir aqui no seu terminal. Para abrir o terminal no Ubuntu, eu utilizo o Ctrl Alt T, mas você pode fazer abrindo aqui também a barra e digitando terminal, abrindo ele. No Windows a instalação do Node.js é um pouco diferente, não vai precisar do terminal porque você baixa um executável, vai dando next, next, next ali até terminar, e aí vai ter instalado o Node.js. Mas para o Ubuntu também não tem problema algum, é bem básico instalar. Você vai dar um sudo aqui para executar como administrador, vai dar um install Node.js. Okay? Vou colocar minha senha aqui de administrador. E aí ele vai procurar qual versão que ele tem no seu repositório. Até vocês podem ver aqui que provavelmente ele vai pegar a versão 9.11.1, essa versão que mais atualizada que tem no repositório. E aí sim, ele vai fazer a instalação. No meu caso aqui ele fez só a atualização, porque eu já tinha um Node antigo, então ele fez aqui, ó, detectou uma versão antiga, removeu e instalou a versão 9.11.1. Vamos esperar que não tenha nenhum problema aí quanto a isso. E aí se você der aqui um Node-V, você vai ver a versão então 9.11.1 instalada. Quando você der esse Node-V aí até no Windows, você precisa ver alguma resposta parecida com isso, uma resposta mostrando a versão do Node instalada. Se der algum erro é porque deu algum erro na instalação do Node, aí você precisa refazer o processo, certo?
Outra coisa que você precisa instalar é o NPM, tá? O NPM, aqui no meu caso, vamos ver... Tá, ele deu alguns erros aqui, mas a gente já vai corrigir esses erros. Então, o NPM ele é o gerenciador de pacotes do Node. Então, ele torna mais fácil a instalação de vários pacotes que utilizam o Node. E por isso, eu aconselho vocês a instalarem. Eu já tenho o NPM instalado, mas eu vou tentar forçar aqui uma atualização do NPM. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar excluir primeiro o NPM. Não, ele falou que não está instalado. Vamos ver então. Vamos realizar aqui. Me falou em pacotes quebrados. Certo, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou resolver esse problema. E aí já mostro para vocês qual foi a solução do erro para mim. E aí vocês podem aplicar caso aconteça nesse erro para vocês. Beleza, então pessoal, para quem estava acompanhando aí pelo tempo aqui, pode notar que eu levei algum tempo para conseguir resolver esse problema. Mas basicamente eu resolvi o problema da mesma forma que resolvo a maioria durante meu dia a dia aí no trabalho e também em casa, nos meus projetos, que é como? É através do Google, né? Não tem outro jeito. E pesquisando no Google aí com o erro que estava dando para mim, eu consegui encontrar nesse fórum aqui no Vivo Linux, que tem bastante conteúdo sobre Linux, obviamente, sobre erros que ocorrem, às vezes com programação e tal. Também indico o Stack Overflow, que todo programador conhece, lá tem muita coisa, tem muita solução lá dentro. E, enfim, o que eu consegui entender através aqui do Vivo Linux, lendo o fórum, é que o pessoal estava me informando que provavelmente eu estava com a minha lista de fontes do Ubuntu quebradas, então os meus repositórios estavam quebrados, e aí editando esse arquivo etc apt sources list e gerando uma lista nova nesse site repogen simplelinux.ch. Ele é bem legal esse site, por quê? Porque você entra nele, você seleciona o seu país, seleciona a sua release aqui, e aí você consegue gerar uma lista nova, uma lista de sources nova, aliás, de repositórios. E aí eu consegui então editar a minha lista de repositórios, atualizei e aí executei novamente o comando sudo apt-get install npm. E aí, como vocês podem ver aqui, dando npm-v, agora aparece a minha versão do npm instalada, que é 5.6.0. E agora dando sudo apt-get install npm, colocando minha senha novamente, já que eu fechei o terminal, ele me mostra que eu já estou com a última versão instalada, que não há nada novo para instalar, então tá tudo certo. Beleza? Então, seguindo o vídeo, a gente já instalou o Node, já instalou o npm. Agora a gente vai seguir aqui o site do Ionic, que nos diz como instalar o Ionic Framework. Bom, esse comando faz o que? Através do npm, que a gente acabou de instalar, o gerenciador de pacotes do Node, a gente vai instalar, "-g" é globalmente, ou seja, você vai utilizar em todos os projetos. Se você não utilizar esse "-g", ele vai instalar apenas no local onde você está aqui no terminal, e aí cada projeto novo você precisa realizar uma nova instalação, então é muito mais fácil você instalar "-g", que é global. Ok? Então eu vou fazer a execução desse comando. E aí ele vai começar aqui o processo de baixar o Ionic, é um processo que leva um certo tempo, mas não tem nada de difícil. Ele vai te fazer algumas perguntas durante essa instalação, e eu vou pausar o vídeo e a cada uma dessas perguntas que ele me fizer, eu vou mostrando para vocês. Pessoal, então, já voltando aqui, nem deu tempo de pausar o vídeo direito. O que acontece? Eu já tenho o Ionic instalado, certo? Então eu vou remover o Ionic para mostrar para vocês como que funciona essa instalação, ok? Eu vou dar aqui um sudo npm uninstall Ionic, ok? E aí ele fez a desinstalação do Ionic e eu vou dar um sudo uninstall Cordova. O Cordova também é necessário para instalar o Ionic, para rodar o Ionic, aliás. Então a gente precisa fazer essas 4 instalações, que é o Node, npm, Ionic
e o Cordova. Fazendo essas 4 instalações no Ubuntu ou em qualquer sistema operacional, você está pronto para utilizar o Ionic nos seus desenvolvimentos. Então aqui eu vou dar um sudo npm install -g o Cordova. Okay? Parece que a minha instalação antes não deu certo, então ele apenas fez um update aqui os pacotes do npm para a versão mais nova. Mas tudo bem, não tem problema. As perguntas que faz durante o processo são perguntas basicamente onde você responde um sim, um yes, e ele segue a instalação. Aqui o meu Cordova, pode ver, ele também fez uma atualização para a versão 8, pelo jeito. E ok, agora eu posso dizer que eu estou com tudo pronto para a gente começar aqui o nosso projeto. Então, o Ionic, ele tem algo bem legal para você começar nesse Start an App aqui, na documentação, que é o seguinte: você pode iniciar um projeto em branco, que é usando esse blank no final, um projeto com abas, que cria essas abas bem legais aqui, que você pode colocar texto, pode botar ícone e texto, e aí ficar fazendo um switch entre essas abas aqui, ficar mudando o conteúdo que é exibido no app. Ou então você pode começar um aplicativo com esse side menu do lado. Tá? Eu vou iniciar um projeto, vou iniciar com as abas, tá? Mas é o mesmo processo para todos, para vocês perceberem como que fica um primeiro aplicativo sem eu fazer absolutamente nada a não ser rodar comandos que já estão prontos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colar aqui. Ele colou, mas está aqui mais para baixo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma pasta aqui dentro da minha pasta pessoal. Eu vou criar um Ionic Apps. Eu vou entrar em Ionic Apps, certo? Não tem nada aqui dentro. Eu vou criar um novo app, tá? Uma nova pasta app. Vou abrir ela. E dentro dessa pasta app eu vou iniciar o meu aplicativo aqui, certo? Então eu vou dar um Ionic Start. Aí eu dou o Ionic Start, coloco o nome do projeto, eu vou colocar como meu primeiro app. E vou colocar qual o formato que eu quero iniciar, se é blank, tabs ou side menu. Como eu comentei, eu vou colocar tabs. E ele vai fazer a criação do meu primeiro projeto. Aqui sim ele faz algumas perguntas, olha só. Ele pede se você quer integrar o seu aplicativo com o Cordova para você programar para o iOS e para o Android nativamente. Então vou colocar que sim, eu quero fazer essa integração com o Cordova, que a gente já instalou antes. Se não tivesse instalado aqui, ele provavelmente daria erro dizendo que o Cordova não está instalado. Certo. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele roda o comando. É bem rápido, costuma ser bem rápido essa execução. Acredito que não vou precisar pausar o vídeo, mas caso demore muito eu pauso o vídeo rapidinho e a gente já segue. Olha só, e agora ele pede se eu quero instalar o Ionic Pro SDK para conectar com o aplicativo. Aí é uma escolha de vocês. O Ionic Pro ele tem algumas ferramentas que eu na verdade não utilizo, mas que vai do entendimento de vocês utilizar ou não. Aqui até se você entra direto na página do Ionic, ele antes mostrou, acredito que vai mostrar daqui a pouquinho aqui, ó, uma barra falando sobre o Ionic Pro. E aí você pode explorar aqui e ver o que o Ionic Pro oferece. Mas ele tem um preço aqui, no início ele é grátis e depois, de acordo com o que vai utilizando, ele vai tendo um preço. Então por isso eu não estou utilizando ele. E para desenvolver qualquer aplicativo você não precisa dele, ele apenas fornece algumas funcionalidades a mais, algumas facilidades, mas não é obrigatório, certo? Então vou colocar um no aqui. Beleza, o meu primeiro app está criado. Então aqui agora olhando dentro eu já tenho o meu primeiro app. E aqui eu tenho os arquivos que o Ionic colocou aqui dentro, que são os arquivos de configuração, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mais para frente provavelmente vou fazer um outro vídeo mostrando algo um pouco mais avançado. Um primeiro aplicativo que faça alguma coisa, um aplicativo que pegue alguma coisa do banco, ou um aplicativo que busque através de um web service, assim por diante. Mas aí eu vou fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo, a ideia é realmente fazer apenas uma introdução ao Ionic para vocês criarem o seu primeiro aplicativo. Então,
esses aqui são os arquivos. Não vou entrar em detalhes dele, mas são esses arquivos criados. E aí você pode fazer o seguinte, eu utilizo nos meus projetos o Visual Studio Code para trabalhar com o Ionic. E quando eu utilizo o Visual Studio Code, ele me dá uma opção aqui que é editar code ponto, que é para abrir o Visual Studio nessa pasta onde eu tô, que é meu primeiro app, Ionic Apps aqui, app meu primeiro app, certo? Então eu vou dar um code ponto, ele vai abrir o Visual Studio dentro dessa pasta, e aí ele já vai me listar aqui do lado todos os arquivos que estão dentro da pasta, e aí eu vou conseguir dar uma olhadinha rápida neles. Mas vocês podem notar aqui dentro da pasta Source, App, aliás, Pages, Home. Home é a primeira página que ele está aparecendo lá para vocês. Então aqui tem algumas tags do Ionic, o header, navbar, title, content. E aí vocês depois podem ir explorando um pouco mais a documentação, vendo outras tags que vocês podem utilizar. Mas vocês podem notar que a estrutura é parecida, muito parecida ao HTML. E é basicamente isso que vocês vão utilizar. Aqui tem o arquivo de CSS, aqui o arquivo de TypeScript que controla essas páginas, quando você abre, quando você quer buscar alguma coisa do banco, tudo você faz através aqui dessas páginas do TypeScript. Aqui app que controla basicamente toda a execução inicial do aplicativo e coisas que são compartilhadas entre todas as páginas. Enfim, como eu comentei, eu não vou entrar a fundo nessas páginas, era mais para mostrar para vocês que são esses os arquivos que ele cria e que você pode dar uma olhada, pode buscar aprender mais sobre eles, que é bastante importante, certo? Para você fazer um desenvolvimento de um aplicativo mesmo, você vai necessitar ter um conhecimento prévio sobre essas páginas, ok? Bom, então, agora a gente sabe que a gente já criou o nosso aplicativo, mas a gente quer ver ele rodando, é isso que realmente importa. Então, para você ver ele rodando, vamos até ver aqui se a documentação nos traz o comando, senão eu mostro para vocês caso não nos traga. Aqui no Get Started, certo? Aqui, olha só, ele entrou no My App, que é como ele criou, o nome da pasta que ele criou, e Ionic Serve. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui no terminal vai dar um Ionic Serve. Aí ele vai começar a fazer a cópia, vai começar a montar o aplicativo para nos trazer em tela essa execução. E aí você pode trabalhar com o emulador Android, através do Android Studio. Você pode trabalhar com o Visor com Y, que é um aplicativo que ele simula a tela do seu smartphone. Simula, aliás, não, ele conecta o seu smartphone através do USB e mostra a tela do seu smartphone dentro do computador. Então você consegue ficar visualizando o seu smartphone e aí testar o aplicativo. Mas beleza, isso aí vocês podem ver mais pra frente. Aqui está o nosso aplicativo, certo? Eu vou colocar numa visão aqui de celular. Tá, vou colocar aqui do lado essa aba para não ficar nos atrapalhando. E vou colocar no zoom de 100%. Esse é o nosso aplicativo criado através do Ionic. Vocês podem ver aqui, ó, já há uma troca de abas, já há uma primeira interação para vocês entenderem como que funciona. E aqui aquele texto que eu mostrei para vocês que estava na home, Welcome to Ionic, e algumas outras descrições aqui iniciais. About é outra página, Contact é outra página. Então basicamente é assim que você cria um primeiro aplicativo e aí começa a diversão, você começa a aprender a acessar o web service, começa a aprender a trazer dados, a gravar dados, começa realmente a se divertir com o desenvolvimento de aplicativos de uma forma fácil e que no final você vai ter um trabalho para Android, vai ter um trabalho para iOS de uma só vez, sem precisar ficar refazendo o código em duas linguagens diferentes, enfim. Certo? Essa aula basicamente era para mostrar isso. Peço desculpa pelos erros que aconteceram, mas acredito que esses erros acontecem também para poder mostrar para vocês como corrigi-los mais para frente, caso aconteça com vocês. Acredito que nunca é uma perda de tempo nesses casos, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço, espero ver vocês numa próxima videoaula um pouco mais avançada sobre o Ionic, onde eu mostre algo mais avançado sobre
como fazer essas integrações, fazer consultas e tudo que eu comentei antes, tá bom? Um grande abraço e até mais.